Olá, aqui é o Yuri e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre por que o PSP foi lançado apenas com um analógico e não com dois, um em cada lado. Bem, pesquisando sobre isso eu não encontrei nenhuma explicação oficial da Sony do porquê que o PSP foi feito assim apenas com um analógico, apenas do lado esquerdo e não um em cada lado, como seria, por exemplo, um controle de PlayStation 2 e PlayStation 3 e PlayStation 4. Mas eu encontrei alguns fóruns gringos de pessoas discutindo o que poderia ser o motivo de terem feito isso, da Sony ter feito isso com o PSP. E eu vou agora falar aqui algumas coisas e tal, e o que eu acho que faz sentido e o que não faz, das teorias que botaram e tudo mais. E a primeira coisa que falaram e que eu achei que faz sentido é o analógico é muito fácil de quebrar ou de desalinhar. E quando ele desalinha um pouquinho só, bem pouquinho, já é o suficiente para estragar o teu jogo. Tu não consegue mais jogar com aquele controle. E no controle é fácil, porque tu simplesmente ou troca o analógico ou tu compra outro controle. Porém, no PSP, o controle está no console. O console é o controle e o controle é o console. Então, se o analógico quebrar ou desalinhar, tu vai ter que trocar o analógico do videogame. Significa que tu vai abrir o teu videogame, ou alguém vai abrir o teu videogame, não o teu controle, não apenas o teu controle, vai abrir o teu videogame inteiro, tá ligado? Teu console inteiro, vai abrir ele, vai ter que trocar isso. E se tu não quiser trocar, tu quiser simplesmente trocar o controle, trocando o controle tu troca o console inteiro, porque o controle é o console e o console é o controle. Vamos colocar mais uma coisinha frágil que pode acabar com o console, ou vamos deixar só com um, já que é o suficiente? Tá, então em vez de fazer um negócio mais forte, um analógico que seja mais forte, mais resistente, e colocar nos dois lados, prefere colocar um só porque é frágil. Então, isso nos leva ao próximo motivo, né, a próxima teoria que eu vi em fóruns, que é a seguinte: na época que o PSP foi lançado lá em 2004, a Sony não estava esperando que fosse lançados jogos muito complexos, com um controle muito complexo para o PSP. Ela estava esperando uns jogos mais casuais e tal, uns jogos que não precisa tanto do controle de câmera. Porque sinceramente, o que um analógico direito faz é controle de câmera. A não ser que tu esteja jogando, por exemplo, o jogo Skate, que não tem para PSP, mas enfim, o jogo Skate é o seguinte: o jogo Skate, não sei se tu já jogou, caso tu nunca tenha jogado o jogo Skate, é o seguinte: o analógico esquerdo tu controla tipo o movimento, né? Como qualquer outro jogo, tu controla o movimento nesse analógico. E nesse que seria câmera em FPS, por exemplo, tu controla as manobras. Então tu faz as manobras com ele, simulando mais ou menos o que tu faz com o pé no skate normal, né? No skate da vida real. Então, tirando esses jogos muito específicos, o analógico da direita é apenas para controle de câmera. E não tem muitos jogos para PSP, e não tinha muitos jogos naquela época que precisava assim muito de um controle de câmera perfeito e tudo mais. Então os jogos saíam mais com... Quando o jogo era 3D, tu andava, e à medida que tu ia andando, a câmera já ia junto assim atrás, sabe? Então a câmera própria do jogo já acompanhava, tu não precisava ficar controlando a câmera. Por exemplo, num jogo de corrida, sabe? Um jogo de corrida de carro. Tu anda com teu carro, quando tu vira o teu carro, a câmera simplesmente vai junto com o carro, tá ligado? E isso era mais ou menos assim nos outros jogos também. Só que aí começaram realmente a desenvolver jogos que precisavam de controle de câmera pro PSP. E aí as alternativas eram: esses botões fazem uma determinada ação. Quando tu quer controlar a câmera com esses botões, tu tem que, por exemplo, apertar R, e aí quando tu tá com isso apertado, esse aqui vira um controle de câmera como se fosse flechinhas, sabe? Como se fossem direcionais. E aí tu solta, volta a fazer ações, por exemplo, sei lá, pular e bater, alguma coisa assim. Enfim, só exemplos. Então, realmente não era realmente necessário, no momento em que foi lançado, não era realmente necessário ter o analógico. Outra coisa que falaram mais ou menos nessa linha também é que o PlayStation 1 foi lançado com um controle sem nenhum analógico. Não sei se vocês lembram, mas esse não é o controle original do PlayStation 1. Quando ele foi lançado com esse controle. Então assim, não tinha. E outra coisa é o Nintendo 64, da mesma geração do PlayStation 1. O Nintendo 64, por exemplo, tinha apenas um analógico e ficava ali no meio. Então não era comum ter dois analógicos nos consoles. Então ter um analógico em um portátil daquela época já era mais do que suficiente. Tanto é que um pouco mais tarde, quando lançaram o PSP Go, que o PSP Go
É um PSP normal, tá? Ele roda as mesmas coisas e tudo mais, só que ele é um pouquinho diferente, é apenas outro modelo. Caso tu não entenda direito sobre PSP, tu pode vir aqui e assistir esse vídeo aqui, que tá nos cards, que é um vídeo que eu fiz falando basicamente tudo sobre PSP. Mas enfim, quando foram lançar o PSP Go, eles cogitaram colocar um segundo analógico e acabaram não colocando porque iria complicar para as desenvolvedoras que fossem fazer novos jogos pro PSP, porque no PSP Go elas teriam ali o segundo analógico para botar, por exemplo, controle de câmera, enquanto que para PSP antigo teriam que fazer uma outra versão que fosse com o controle de câmera, fazendo esse esquema que eu falei ali de usar esses botões como direcionais quando por exemplo, aciona o gatilho. Então seria muito complicado e tal. Então, como o PSP Go era um PSP, era a mesma geração, era o mesmo console com outra aparência e algumas outras coisinhas diferentes, eles simplesmente colocaram do mesmo jeito que era os antigos, então colocaram apenas um analógico, mas eles chegaram a cogitar colocar dois. Então, para ser completamente compatível e não mudar o console, eles colocaram apenas um. Outra coisa que falaram também, que essa é uma teoria que eu achei que não faz sentido nenhum, é que a Sony tinha que deixar alguma coisa faltando para que quando lançasse um novo tivesse uma melhoria para que as pessoas então comprassem esse novo, porque tem uma melhoria que seria o segundo analógico. Por que eu acho que isso não faz sentido? Em 2004 foi lançado o primeiro PSP e depois dele foi lançado mais 4 modelos de PSP. Modelos de PSP, ou seja, o mesmo console, a mesma geração, os mesmos jogos. Foram 5 modelos. E nesses 5 modelos, todos eles vieram apenas com um analógico. Não faz sentido a Sony lançar um console um pouco inferior, ou seja, apenas com um analógico, em 2004 e só ir adicionar um segundo analógico, que foi só no PS Vita, que é uma outra geração, outro console, outros jogos, em 2011. Não faz sentido. Se fosse realmente para lançar um pouquinho inferior em 2004 e aí depois lançar outro para as pessoas comprarem de novo e gastar mais dinheiro porque ele tem uma melhoria que é o segundo analógico, a Sony teria feito isso antes e teria feito num PSP e não num PS Vita. Ela demorou todos esses anos para lançar o PS Vita. Então quando ela lançou o PS Vita, ela não estava pensando em melhorar o PSP, ela estava pensando em lançar um novo console de uma nova geração portátil. Então, pra mim não faz nenhum sentido isso de ter que fazer um pouco inferior para que no próximo tenha uma melhoria. Eu acho que a Sony realmente fez o que dava pra fazer num portátil em 2004 e já em 2011 fez o que dava pra fazer num portátil em 2011. Eu acho que não teve essa coisa de fazer um inferior para depois fazer um melhor, para ter uma melhoria. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Então é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Tem vídeo na terça e na quinta às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Deixe seu comentário aí embaixo, diga o que você acha, quais dessas teorias fazem sentido, quais não fazem. Deixe sua própria teoria. Eu vejo vocês nos comentários, vocês me veem no próximo vídeo. É isso aí, tchau.